Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estamos aqui hoje no dia 1º de abril, segunda-feira da oitava da Páscoa. É com muita alegria no nosso coração que nós estamos anunciando hoje que Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Obrigada, meu Deus, por se dar numa cruz por nós e por vencer a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte, e Jesus venceu a morte. Amém? Vamos dar início à nossa reflexão. Essa semana toda nós vamos refletir em todos os evangelhos a ressurreição do Senhor. Amém? Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Com muita alegria no coração, anunciar para o mundo que Jesus ressuscitou. Às vezes falar isso para o mundo, para as pessoas não católicas e para as pessoas, os ateus, as ateias da vida e tal, isso não é nada. Mas para nós católicos e católicos que vão à igreja, que viveram o Tríduo Pascal, que viveram toda a Quaresma, se preparando para a Semana Maior que nós tivemos semana passada, e encerramos com o Domingo de Páscoa, para nós é uma excelente notícia. É a melhor notícia que poderia acontecer, depois do nascimento de Jesus. Os anjos anunciaram: eis que trago boas notícias, nasceu para vós o Salvador. Agora, os mesmos anjos que anunciaram que a boa nova para os homens, vem anunciar também que Jesus ressuscitou. Amém? Vamos refletir o evangelho de hoje? Está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira fake news do mundo. Aconteceu num dia 1º de abril. Consegue ligar? 1º de abril, dia da mentira, fake news. Os judeus
obrigaram os soldados a mentir e o boato se espalhou até o dia de hoje entre eles? Por que que nós não, desculpa. Por que que o mundo diz que 1º de abril é o dia da mentira? Justamente por causa desse boato aqui. Dia da mentira. Mas nós vamos sair fora dela porque o pai da mentira é o demônio. E nós estamos aqui para falar de Jesus ressuscitado. É isso que importa. O demônio foi derrotado na cruz. Ele não aceitou, não acreditou e Jesus pisou nele. A serpente que enganou Eva e Adão lá no paraíso foi derrotada pelo Filho de Deus. Então nós vamos começar o evangelho lembrando que esse evangelho é a continuação do evangelho de ontem, de sábado à noite. Evangelho de sábado de aleluia. Quando as mulheres foram ao sepulcro, Maria Madalena, a Salomé e uma outra, né, que eu não guardo o nome agora, elas foram até o sepulcro de madrugada, no 1º dia da semana. Elas foram. 1º dia da semana, 1º dia de toda a nossa história. Tudo começou no 1º dia da semana, o domingo. É por isso que nós, depois de Jesus, nós deixamos o sábado de lado e passamos a louvar e agradecer ao Senhor ao domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Obrigação de todo cristão católico é ir à missa ao menos no domingo. Então vamos voltar ao evangelho. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, quem aparece para elas? Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos, alegrai-vos. Jesus está falando para mim e para você também. Tira esse luto do seu coração. Alegre-se, eu estou no meio de vós. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Primeiro, o anjo falou: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? As mulheres foram para o túmulo preocupadas quem que ia abrir o túmulo, quem ia tirar a pedra. Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido rolada e Jesus já tinha ressuscitado. Ressuscitado. É claro que os soldados viram isso. Eles viram que uma força maior rolou a pedra. Não foi homem nenhum que conseguiria rolar aquela pedra. Uma força maior rolou a pedra e Jesus saiu. Ora, esses soldados viram isso. E eles foram lá depois contar para os sacerdotes. Comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Olha, os sumos sacerdotes daquela época, Anás, Caifás, eles entregaram Jesus para morrer, mas não contavam com a ressurreição do Senhor. Achavam que com a morte de Jesus, tudo ia voltar como era antes no castelo de Abrantes. Tudo ia ficar sossegado, né? Jerusalém ia voltar a ficar calma, não ia ter mais discípulos, não ia ter mais pregação, não ia ter mais milagre, não ia ter mais nada. Eles iam continuar imperando sobre o povo e oprimindo o povo como eles faziam. Eles gostavam dos primeiros lugares, de oprimir o povo, de andar na rua como sendo os reis, né? O rei os doutores da lei, mas eles não cumpriam as leis. Eles colocavam fardos pesados nas costas do povo. E eles queriam continuar fazendo isso. Jesus veio para acabar com aquela festa. Eles, matando Jesus, acharam que tinha acabado. Engano deles. Jesus ressuscitou. E eles ficaram sabendo também. Tanto é que eles falaram. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, né? E agora, o que nós vamos fazer? Alguém rolou a pedra. Não foi uma pessoa, foi uma força maior. Esse homem ressuscitou, ele sumiu. Onde que ele está? Vamos dizer que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo. Imagina, gente, os soldados iam estar dormindo. Tudo bem.
Eles estavam tomando conta do túmulo. Vamos supor que eles estivessem dormindo. Eles não iam ver os discípulos rolando aquela pedra pesada? Ora, veja, me poupe, né? E roubaram o corpo. Ninguém está carregando um corpo pesado de madrugada, ainda mais que eles não tinham máquina, eles não tinham carrinho, não tinha nada, tinham que carregar aquilo na mão. Me poupe, né? Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. E os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mas com boato, sem boato, com fake news, sem fake news, com mentira ou sem mentira, o fato é que Jesus ressuscitou e nós acreditamos nisso. Primeiro as mulheres viram, depois Pedro e João foram correndo no túmulo, chegaram, olharam, João olhou, não entrou, em respeito, Pedro, que era o primeiro papa, entrou, viu, constatou, João falou, eu vi e dou testemunho do que vi. Então, João testemunhou que era verdade o que ele viu. E eles voltaram de novo para o cenáculo. Quem é que foi lá encontrar com eles? O que Jesus fala? Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Então eles foram, obedeceram a Jesus e quem chegou? Jesus. Isso é outro evangelho, nós vamos ver mais para frente. O que fica para nós hoje de mensagem para esse primeiro domingo da oitava da Páscoa, o primeiro dia da oitava da Páscoa, segunda-feira, é que o nosso rei está vivo. Nós falamos isso, agora há pouco eu falei. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E se ele ressuscitou, e se Ele está no meio de nós, de que nós teremos medo? Jesus venceu a morte, meu irmão e minha irmã. Marta, mas Jesus venceu a morte, então não existe mais morte. Não existe mais morte eterna. As pessoas morriam e ficavam todas no mesmo lugar, tipo um subsolo, vamos dizer assim, um subsolo. Debaixo da terra, né, havia um lugar onde a alma dos mortos ficavam, todos. E ali, quando Jesus desce à mansão dos mortos, Jesus vai primeiro ressuscitar Adão, primeiro homem. Jesus ressuscita Adão, ressuscita Eva e depois ele vai levando para o céu, abrindo a porta e eles vão passando. Adão, Eva, e aí vem todos os Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Todos, Davi, todos foram subindo. Os que, né, eram de Deus subiram para o céu. Os que não acreditavam em Deus e morreram no pecado, né, e não acreditavam em Deus, continuaram ali, porque não acreditavam. Se você não acredita em Deus, você vai fazer o que no céu, né? E aqueles que acreditavam foram. Por isso que nós falamos que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele abriu as portas do paraíso para nós. A porta que o pecado fechou, Jesus abriu. Amém? Então, que nós possamos ficar hoje com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E só para a gente encerrar, completando essa catequesezinha de hoje, por que nós falamos que estamos na oitava da Páscoa? Porque o domingo de Páscoa, ele é um dia tão especial, mas tão especial que não cabe num dia só. Nós vamos viver 8 dias como se fosse um só, de domingo a domingo. Amém? Então, do domingo da Páscoa até o segundo domingo depois da Páscoa, que é o domingo da misericórdia, nós vamos viver todos os dias como se fosse um só. A festa é tão grande que não cabe num dia só. É igual a oitava de Natal também, né? A gente celebra em 8 dias
aquela festa que era para ser um dia só, mas a festa não cabe num dia só. Ela é muito grande para caber só dentro de um dia. Amém? Então, nós estamos ainda na oitava da Páscoa. Eu desejo para você uma feliz Páscoa, a feliz ressurreição do Senhor e que você possa ter aí esse período maravilhoso. Se puder, vá à Santa Missa todos os dias dessa semana e comungue. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.